Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com a maravilhosa Andréa Calazans. A paixão pela natureza desde a infância fez com que a Andréa escolhesse a profissão de bióloga, ainda bem nova. Após a graduação em biologia e já lecionando na rede municipal, ela sentiu a necessidade de uma outra formação acadêmica. Acabou então se formando também em educação física e como instrutora de Hatha Yoga. Em sua busca de como lidar com uma sensibilidade aguçada, foi que Andréa conheceu o Reiki. A partir desse momento, ela não só compreendeu a sua sensibilidade, como mergulhou em outras terapias de autoconhecimento que moldaram a forma como ela atua profissionalmente hoje. Atualmente, ela atende como terapeuta energética, aplicando Reiki, fazendo leitura de aura, barra de axis e constelação familiar, além de ser instrutora de Hatha Yoga e terapeuta Ayurveda. Em uma conversa deliciosa, chegada de comunalidades, Andréa conta sua trajetória e compartilha os aprendizados que ocorreram ao longo do caminho e o seu sonho de um futuro sustentável para a humanidade e para o planeta. Oi, Andréa, seja bem-vinda ao Bom é que te faz bem. Estou super feliz com essa conversa, estou animada para aprender um monte de coisas sobre Reiki e terapias energéticas. Na verdade, vamos aprender juntas, né? Também tenho muitas coisas para aprender com você. Ah, que bom, que bom. Eu adoro quando tem essa troca. Legal, vamos começar então. Me conta como é que foi essa tua história, né? Você fez biologia e depois acabou mudando aí os caminhos. Me conta como que foi isso. Então, nossa, é uma longa caminhada, viu, Ana? Como é grande, mas é assim, eu acho que eu vejo tanta beleza, né, na caminhada, porque é exatamente assim que a gente tem mais propriedade para falar, né? Quando a nossa caminhada diz muito sobre a nossa verdade, né? Então, eu fiz biologia, e foi meu primeiro curso. Já tiveram alguns outros cursos de graduação e de pós-graduação, mas ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive uma característica que era muito marcante, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sensível. Então, sensível em todos os aspectos. E essa sensibilidade contribuiu para que eu fosse somatizando muita coisa na vida. Somatizando no corpo. Com 10 anos de idade, eu desenvolvi, né, na verdade, o gene começou a se expressar, né, da psoríase. A partir daí, desses 10 anos, eu comecei a caminhada na terapia, porque foi dos aconselhamentos médicos. Então, a gente já introduziu medicação alopática, mas também junto à terapia. Então, desde os 10 anos de idade que eu faço terapia, uma constante, assim, eu precisei de me autoconhecer muito. E com a adolescência, com o desenvolvimento da adolescência, veio uma característica ainda mais intensa, que a sensibilidade ela foi se tornando cada vez mais apurada, mais forte, mais intensa, né, mais aprofundada. E em alguns momentos eu chegava a achar, eu falei, gente, tem alguma coisa errada comigo. Do nada eu me sinto triste, do nada eu tenho uma alegria repentina, eu tô bem, tô tranquila, de repente uma pessoa aproxima de mim e eu começo a me sentir triste, inclusive com percepções corporais, assim, de sintomas físicos mesmo.
e eu fui me enveredar pela questão espiritual, né? Para poder entender da onde vinha essa sensibilidade. E foi aí que eu procurei, na época, assim, eu já, né, já tinha um caminho pela Igreja Católica, e aí eu fui me enveredar pelo Espiritismo, assim. E dentro desse leque, né, porque ali te abre um conjunto de informações, né, eu comecei a entender mais sobre energia, entender mais que a gente tem a capacidade de absorver muitas coisas do meio, das pessoas, do ambiente, e foi ficando muito claro para mim. E logo depois dessa passagem, dessa compreensão, né, da minha sensibilidade, que se a gente for usar o espiritismo para compreender, a gente vai falar que é uma mediunidade, mas não tem muita diferença, né, para Uhum. quem entende de linguagem energética. Então, eu me percebi, né, com uma mediunidade muito expressiva e fui atrás de informação e fui estudar. Nessa época eu tinha 18 anos, já tinha começado o curso de biologia, sempre amei a natureza. Então, eu busquei a biologia por causa disso, porque eu amava a natureza. Então, eu amava estudar planta, eu amava estudar corpo humano, eu amava. E isso não começou na faculdade. Na verdade, eu escolhi a faculdade de biologia porque desde nova, né, que meus pais me levam muito para a natureza. No ensino médio, eu já tinha um caderno separado para a disciplina de biologia. Era tipo, era um fichário para todas as outras disciplinas e para a biologia era um caderno lindo, decorado, escrito com letras lindas, assim, Olha. sabe? E aí entrei no curso, adorei. O curso eu experimentei várias áreas, né? Trabalhei em laboratório, trabalhei em empresa de consultoria ambiental, fui, assim, todas as áreas que eu podia experimentar, trabalhei no zoológico, trabalhei com várias coisas. E no final do curso, eu nunca tinha sido antes professora, a gente tinha um trabalho de instrumentação, né, de ensino. E aí eu fui dar aula numa escola pública, dentro do estágio, e eu falei, uai, gente, eu tenho facilidade para dar aula. E quando eu formei, eu passei num concurso para dar aula dentro do Centro Pedagógico, dentro do UFMG, e ali eu comecei a minha carreira como professora, né? Logo depois eu vinha passar no concurso para professora municipal e fiquei 11 anos como professora de biologia, sabe? Primeiro na UFMG, depois no município. E só voltando àquela questão da sensibilidade, né? Atrelado ao meu curso de graduação, eu fui buscando por fora. Então, assim, eu fiz um curso de Reiki, em conjunto com o reiki, vieram algumas outras percepções, uma forma diferente de enxergar a vida, porque através do reiki você consegue se purificar, se harmonizar, ter um discernimento maior das coisas das energias que são suas, que não são, né? A gente consegue aí limpar o ambiente, limpar o espaço onde você está, até a comida que você se alimenta, você consegue purificar. E aí eu fui, né, buscando essas informações em conjunto com a graduação, porque a gente sabe que o nosso meio acadêmico hoje já está mudando um pouco mais, mas é muito diferente, né? São dois conhecimentos muito diferentes, desconectados. E aí, assim, nesse período, né, que eu formei, que eu comecei a ser professora, aí veio um desafio maior, que era eu lidando com a energia de 35 crianças ali dentro da sala de aula. Imagina. E era um desafio, porque para uma pessoa que é muito sensível, uma pessoa que sente tudo, né? Eu estava sentindo ali as 35 crianças, né? E tendo essas percepções. Então, às vezes, eu tinha muita sensibilidade, e por um lado é um desafio, e por outro é uma oportunidade, porque eu conseguia me aproximar muito. Eu conseguia Imagino. conseguia ter uma relação muito próxima, né? E trazendo as crianças muito para o universo daquilo que eu gosto. Então, assim, eu trabalhava muito horta, eu trabalhava muitas questões emocionais, eu trabalhava muitas questões familiares através da ciência. E, assim, eu prossegui, fiz um mestrado em ensino de ciência, junto com o curso, e chegou um momento que eu falei, olha, eu sou professora, mas eu acho que só como professora eu não vou conseguir ter tudo aquilo que eu almejo. Então, assim, eu me enveredei pela faculdade de Direito e fui fazer Direito tentando ir mais ou menos na linha do direito ambiental. E Hum. comecei a estudar Direito e falei, meu Deus,
Não é isso. Eu não tenho essa facilidade, né? Não é tão fácil para mim quanto é a biologia. Eu não consegui me adequar e tudo. Cursei 2 anos e meio de direito Nossa, e fez muito até. fiz muito, mas dentro dessa, o que sempre me ajudou muito foi o processo terapêutico. Porque foi em conjunto com a terapia que eu consegui entender que eu estava me forçando a algo que não era para mim, né? E aí me ajudou Uhum. muito, muito mesmo. Eu tive coragem, porque na minha família é um tabu muito grande desistir de algo. Você Hum, começa uma coisa e essa coisa é para sempre. Você carrega ela, não importa o quão pesada ela seja, sabe? Então, eu tive que ser muito corajosa e, ao mesmo tempo, enfrentar as minhas crenças para poder desistir, entre aspas, daquele curso. E esse processo foi, assim, abençoado, porque eu me convenci a pedir uma transferência de curso, só que na época eu não tinha condições de pedir essa transferência, porque você tinha que completar 50% do curso. E o direito é um hum, curso muito grande, completar 50% dele é o desafio. Então eu falei, ó, eu vou ter que trancar. Mas eu falei assim, antes de trancar, eu vou tentar. E aí eu fui conversar com o diretor lá da escola, né, e ele falou assim, ele falou, olha, Andréia, eu não vou impedir sua transferência, não. Me fala qualquer coisa que você possa ter aí para a gente colocar aqui no seu currículo, como se você já tivesse cursado esse 50%, porque eu quero que você seja feliz, eu quero que você vá para o curso que você quer fazer e tudo mais. E na época ele contribuiu muito para que eu conseguisse fazer essa transferência. E foi aí que eu fui parar na educação física. Na verdade, eu queria fazer um curso de dança, só que na época não abriu vaga para dança. Então, eu fui para educação física porque era a parte ali mais perto. E a vida inteira eu sempre fui atleta, então eu estava na minha área. E aí eu continuei na escola, continuei no mestrado, também estudando educação física. E nesse conjunto todo. Cursei o curso de educação física e, num determinado momento da minha vida, eu tive vontade de fazer um curso de iniciação em yoga para ser professor. E aí comecei a fazer em conjunto com a graduação de educação física. Quando eu finalizei as duas formações, tanto em educação física como professora de Hatha Yoga. E aí eu já estava muito conectada com a questão energética, tudo que envolve, né, o corpo, o espírito, porque o yoga é muito isso, né, a união, né, de tudo. E comecei já a atuar na educação física como professora de yoga. Então, meus estágios, uhum. eu já estava dando aula de yoga, já comecei a dar aula de yoga na minha casa, ainda como professora na rede municipal. Durante a minha formação, na graduação para professora de yoga, eu fiquei sabendo de um lugar, que era um lugar muito especial. Você já deve ter escutado falar, Ana. Chama Inquiri, Piracanga. Você já ouviu falar de Hum, lá? já. Muito. E eu fiquei sabendo desse local e eu falei, gente, eu tenho muita vontade de ir para Mas lá. é bem recente Bom, ele começou há 10 anos atrás, a vila, eu acho. Exatamente. Uhum. Aproximadamente 10 anos atrás. Eu fui para lá há 8 anos atrás. Então, eu peguei, na verdade, a vila bem no início, sabe? E fui para lá para poder conhecer. Me apaixonei pelo lugar. Falei, gente, esse lugar é fantástico. E voltei para poder fazer o meu curso de leitura de aura. Hum. Porque lá o carro-chefe, né, na época, era a leitura de aura. E tudo girava muito em torno, né, da Angelina com a leitura. Lá na E Vila Piracanga. lá na vila, exatamente. Na verdade, Hum, era um centro holístico, né? hum. Então, um centro holístico, onde a comida era 100% vegana e tudo estava atrelado às questões espirituais, né? Era um momento de purificação muito grande. Então, quando você ficava ali, você passava por uma restrição alimentar. E então, decidi ficar no meu período de férias 20 dias lá. Uhum. Eu faria 9 dias de curso e o restante dos dias eu passaria lá para poder conhecer e saber tudo, né? Porque lá, inclusive, tem uma escola diferente que usa como base a Escola da Ponte. Então, assim, fui para lá, fiz o curso de leitura de aura e aí tudo que começa. Porque quando eu fui ler, né, a aura, quando eu fui fazer
os primeiros processos, porque a gente passa por toda uma purificação antes, então a gente passa ali por um jejum para a gente sutilizar e conseguir perceber a energia, né? Quando eu fui fazer os primeiros processos, eu comecei a sentir tudo no corpo. E aí os professores falavam que era para que eu intencionasse ler com a minha mente, com o meu pensamento, porque se eu sentisse tudo no corpo, seria muito pesado para mim. E aí eu comecei a perceber que eu estava, na verdade, fazendo o que eu fiz a minha vida inteira. Eu tinha a capacidade de ler, né, a energia das pessoas pela minha sensibilidade. Eu só não sabia que era isso que eu fazia. Hum, Então, quando se aproximava alguém de mim que estava com um determinado aspecto e eu sentia no meu corpo, eu estava sentindo o que aquela pessoa sentia. Ficou muito claro isso quando eu comecei a perceber, porque simplesmente eu já fazia isso antes, isso já acontecia comigo. E aí foi uma catarse muito grande, porque eu estava revivenciando toda a minha vida, todo o meu processo. Foi um curso maravilhoso, foi um curso muito bonito, assim, me emocionei muito, diversas vezes, me encontrei, percebi muita coisa de mim, um autoconhecimento enorme, enorme, enorme. Então, eu voltei de lá muito conectada comigo, muito hum. conectada, sabe? E daí para frente, assim, passei 2 anos me alimentando, assim, não vegano, mas vegetariana, fiquei acho que 3 anos, assim. Nesse processo, né, de autoconhecimento, foi naturalmente que eu passei a me tornar uma terapeuta. Porque como com a pandemia, algumas pessoas começaram a pedir para que eu aplicasse reiki, devido à ansiedade, devido a algumas questões. Isso ficou muito forte durante o período da pandemia, com as pessoas, né, tendo que ficar mais enclausuradas dentro da sua própria casa, começou a desenvolver várias coisas, né, principalmente em nível emocional, psíquico. E aí eu comecei a aplicar e a escola estava parada, porque a gente não tinha condição de dar aula. E aí eu comecei a aplicar reiki e eu comecei uma turma de yoga na minha casa. E foi aí que começou o processo. Porque naturalmente uma pessoa ia me indicando para outra pessoa, via os efeitos, né, positivos. E quando eu vi, eu já estava atendendo 10 pessoas, quando eu vi, eu já estava atendendo 20 pessoas, e isso foi muito natural, assim, esse processo. Olha, E chegou no momento que eu decidi, né, pedir exoneração na prefeitura e comecei a atuar somente como terapeuta energética. que interessante. É Nada é uma por caminhada muito acaso. definida. A gente sabe que nossos caminhos não se cruzaram por acaso, né, Andréia? Que eu Com sei que você certeza. acredita, na mesma coisa que eu. Mas enfim, deixa eu só fazer um comentário. Eu soube a existência da Vila Piracanga muito recente. Eu vi um vídeo no Instagram e eu achei muito interessante. Falei, ué, quero saber mais sobre isso aqui. Quando eu abri o website deles, eu falei, meu Deus, não é possível que eu encontrei esse lugar. Dentro do meu website eu tenho blog, e o blog eu escrevo as coisas que eu estou sentindo, eu escrevo sobre o que eu quero, o que eu sinto que eu devo escrever aquela semana, enfim. E eu tenho esse sonho há muitos anos de construir uma comunidade do estilo de Piracanga. E É o mesmo eu sonho que o meu. E eu já há muito tempo escrevi sobre isso no blog. Então, quando eu encontrei aquilo, eu falei: Meu Deus, ele fez o que eu quero fazer, Já existe o que eu quero. que é exatamente o que eu quero. Eu falei: Eu tenho que ir lá conhecer, eu tenho que falar com esse cara. Daí eu pensei: Vou convidar ele para o podcast, vou entrevistar ele. Aí eu mandei e-mail, mandei mensagem no WhatsApp, tentei contato, eles não me responderam. Então eu não consegui falar com eles. Mas pelo website, se você lê o meu texto, parece que você está vendo a descrição. É exatamente aquilo. Então, esse é o meu sonho para daqui a 5 anos que eu estou trabalhando nessa direção para conseguir fazer exatamente essa comunidade. Aí eu até falei com meu marido, eu estou com medo de ir lá visitar e não voltar. Mas isso corre um sério risco, porque
né? Eu digo, depois que eu voltei de Piracanga, não tem um dia sequer que eu não sonhe em viver conforme aquele estilo de vida. E eu fiquei pensando em formas de materializar esse sonho, porque eu acredito muito nesse lugar em que a gente vai poder viver conectado com a nossa essência. Entende? Viver se respeitando, porque a nossa comunidade, da forma como as coisas se organizam, né, a gente se vê se desrespeitando em várias coisas, em várias questões, né? Às vezes trabalhando muito mais do que o corpo dá conta, às vezes tentando preencher determinados quesitos, né, que a sociedade nos obriga em relação a estudo e coisas que a gente precisa de ter e outras coisas mais, e muitas vezes comendo de uma forma muito ruim, e quando a gente vai para um lugar como esse, existe ali toda uma egrégora que você está assim intimamente conectado com você, então você se alimenta de uma forma muito benéfica, né, para você. Você começa a ter hábitos muito bons, simples hábitos, como por exemplo dormir cedo, como estar em contato com a natureza, né, se alimentar bem, então, isso, assim, é a forma de vida, é o estilo de vida em que eu acredito. Yeah. E eu também. Exato. Na hora que eu vi, porque na verdade eu tenho visto essas comunidades, elas começaram a pipocar no mundo. Sim. E esse movimento ele está crescendo. Então Uhum. tem uma comunidade semelhante na Costa Rica, que Uhum. é uma coisa sensacional que eles fizeram. Eles reaproveitam tudo, inclusive o tratamento de esgoto residencial da vila. Ele tem uma estação de tratamento que ele recupera o metano e reutiliza para fogão nas casas, que é assim um negócio fantástico. É uma vila que ele conseguiu realmente fazer sem resíduo, que é a mesma proposta de Piracanga. Mas então, quando eu vi, eu falei, puxa vida, tá perto, né? E eu acho que é esse que é o futuro das comunidades, da gente realmente voltar para a essência e fortalecer esses laços de comunidade que eu acho que são assim essenciais e voltando para a terra, né? Voltando para a natureza. Esse é o caminho para gente, para a nossa civilização. Porque fica parecendo que é impossível viver de uma forma sustentável, mas é porque, na verdade, são infinitas as possibilidades. E muitas vezes a gente está tão acostumado a fazer de uma forma, viver de uma forma, que a gente não consegue ver que existe um outro caminho aqui, logo aqui do lado, sabe? E que esse caminho, ele não tem que ser necessariamente como existe um inconsciente coletivo, né? Que se você está em contato com a natureza, você está lá vivendo de uma forma simplória, humilde, e não é assim. Muitas vezes você tem uma tecnologia, uma alta tecnologia nessas comunidades. Eu acabei de voltar de lá. Eu passei 7 dias em janeiro com a minha família lá. Dentro desse curto período, eu conheci várias pessoas que trabalham home office e que escolheram morar lá pela qualidade de vida, por tudo que ela consegue ter naquele lugar, dessas relações mais próximas com as pessoas, né? E sem contar com todo o trabalho que é desenvolvido lá, porque tem muitos trabalhos terapêuticos, né? De terapeutas em diversas áreas Uhum. atuando. Então você está muito em contato com isso. Você está em contato ali com uma roda de mantra. Você está em contato com um encontro de dança circular, com uma música. Então, você está o tempo todo muito conectado com a terra, com a arte, com a natureza, com a alimentação saudável. Então, as pessoas querem ir ali, mas não é porque é um lugar, vamos dizer assim, sem luxo. Não, é um lugar luxuoso, dentro de uma outra perspectiva. Exatamente. Exatamente. Essa é a chave de tudo, é a mudança da perspectiva. Por isso que eu acredito muito na questão dos retiros, que é a Sim. pessoa ter essa vivência, igual você foi, levou tua família, né? A primeira vez você foi sozinha? A primeira vez eu fui sozinha, Uhum. aí a segunda vez fui também sozinha, e dessa terceira vez, 8 anos depois, eu levei a minha família. Pois E é. toda vez, toda ida a Piracanga é uma reconexão comigo, porque é ir para um lugar onde eu me sinto em casa.
é ir para um lugar onde tudo que eu acredito é colocado em prática. É esse que é o meu medo de ir. Eu acho que se eu botar o pé, eu não volto mais. Mas o interessante, sabe, Ana, e é a forma como eu penso, porque inclusive, Piracanga passou por diversas transformações, né? Antes eles eram o Centro Inquiri, e agora tem o UNA, porque passou por vários processos, assim. Como eu vivenciei os dois momentos, eu entendo muito como era antes e como é agora, mas eu acho que só porque eu consegui ter essas duas vivências. Porque acredito que se você for lá agora, você vai ter percepção normal, mas eu tenho toda uma comparação do antes, porque o antes a gente tinha um centro um pouquinho mais fechado, né? Então ali a gente não tinha presença de açúcar, ali não tinha presença de café, a gente tinha banheiros secos e banheiros úmidos, mas uma natureza muito mais preservada. Então, Ah, hoje, se você vê chegando uma quantidade de lixo muito grande na praia, coisa que não existia antes. uhum. É, já estão falando, né, na construção de outros empreendimentos lá perto, e o pessoal, ele toma a água do lençol freático, então, assim, eles estão com bastante receio de que esse empreendimento vá comprometer a questão da água deles. E realmente pode ser que isso aconteça. Então, assim, aquele isolamento que existia está deixando de existir. E lá está se tornando um lugar muito assim, sempre foi, mas um lugar onde as pessoas vão, passam um tempo, depois vão embora, moram um ano e depois vão embora. É aquele tempo, aquele período, sabe? Poucas são as pessoas que eu vejo que estão lá desde o início. Tem algumas pessoas que estão lá desde quando a vila foi formada, mas não é a maioria. Dentro dessa perspectiva, eu acho que passar um tempo lá e ter todo o conhecimento do que é uma ecovila, de como que você pode aplicar isso em outro lugar é muito rico. É. E é exatamente essa que é a ideia desse meu sonho, é exatamente fazer uma comunidade modelo e começar a ensinar, porque eu acho que a gente precisa ter, eu acho que esse que é a chave da gente conseguir que esse seja o futuro, né, da civilização, é a gente começar a construir essas comunidades, modelo, ensinar as pessoas e dar a chance de experimentar. Então, é isso que ele está fazendo, que eu acho fantástico. É claro que ninguém vai conseguir fazer uma comunidade que esteja isolada, mas pelo menos ele tem dando a chance para essas pessoas Vivenciarem. conhecerem isso, né? De experimentarem o como se sentir vivendo nesse ambiente, com essa energia, com essa alimentação, com essa água, com esse contato com a natureza. E dando a essas pessoas essa experiência, é que a gente Elas vão vai se transformar. conseguir a transformação, porque aí a gente vai criar esses pontinhos que vão fazer pipocar essas novas comunidades. É nisso que eu acredito. Quer dizer, é a questão da educação, mas da educação dando a experiência, né? Então, experimenta isso aqui. Você traz uma questão que é muito falada no Ayurveda, né? Hoje eu faço uma formação, né, em terapeuta ayurvédica. Uma das coisas que a gente, né, que o Ayurveda, ele é milenar, né? Uhum. Então, assim, esse conhecimento ele já é há muito tempo, né, disseminado. Mas para a gente está chegando e Agora, chega né? na medida que a gente se abre também, Claro. né? Uhum. Então, o que que acontece? É muito falado no Ayurveda da necessidade do estilo de vida. Porque a gente quer cura, mas a gente não entende que a nossa cura ela está no nosso cotidiano. Ela está nas pequenas coisas que você faz. Então, é assim, eu experimento 10 dias de cura ali naquele local e eu volto e continuo fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, eu vou me adoecer novamente. Então, essa necessidade de mudar o estilo de vida, de tornar as coisas mais próximas à natureza, mais sustentáveis, é uma realidade para a cura da nossa sociedade como um todo, É do planeta como um todo. do planeta como um todo. É. E porque se eu não passo a fazer todos os dias as coisas que me fazem bem e me desconecto de mim, em algum momento eu vou adoecer. É questão E de tempo. exato, que é o que está acontecendo com a maioria das pessoas. É essa Sim, desconexão, como nutrir o meu corpo, como nutrir a minha alma, como sim. participar da minha comunidade. Essa desconexão, ela vai acontecendo aos poucos,
de uma forma que eu estou agredindo tanto o meu corpo e o meu ser que eu vou perecer. E aí a gente vai para uma questão, é engraçado, né? Como que as coisas vão, a conversa vai se delineando assim, né? De uma forma muito natural, espontânea e chega onde tem que chegar. A gente cai em uma das coisas que eu admiro muito, que é a forma como as crianças são tratadas lá em Lá. Piracanga. E acredito que é uma questão muito de autoconhecimento mesmo. Eu sou vista assim como uma pessoa que dá uma educação muito diferente para o meu filho. E muitas vezes eu recebo muitas críticas, e tá tudo bem, né? Porque eu sinto uma necessidade de fazer diferente. E ainda cometo várias falhas em Uhum. relação. E tá tudo bem. Mas quando eu chego naquele lugar e eu vejo que as pessoas ali tratam as crianças muito próximo daquilo que eu acredito que é a forma correta de tratar o meu filho, isso traz assim um alento para minha alma em relação a você deixar que as crianças sejam elas mesmas. Uma coisa simples assim que aconteceu assim, que é um exemplo. Lá na vila tem muita árvore e as crianças brincam muito nas árvores. Como acaba sendo um local que tem muitas pessoas e pessoas que de diferentes locais, né, de diferentes locais do mundo, assim. Então, lá recebe muitas pessoas de fora, né? E muitas vezes as pessoas não estão acostumadas com essa forma de tratar as crianças. Então, eles fazem reuniões para ensinar as pessoas como é a melhor forma de abordar as crianças, qual a melhor forma de falar com elas, o que que se deve falar, o que que não se deve. Então, direto tem esses tipos de encontro que ajuda a comunidade a lidar com essas crianças, né? E um dos exemplos, assim, né? Tem uma criança subindo na árvore. E aí, normalmente, dentro da nossa sociedade, desce daí. Você não sabe, que você não viu que você vai se machucar, você vai cair, e você vai quebrar o osso, e você vai bater a cabeça no chão. Outro dia, meu filho estava numa praça. E ele foi subir na árvore e um senhor passou e falou assim: você vai precisar de machucar o seu joelho para poder ver que você não pode fazer isso? Algo desse tipo, né? Que é muito comum. Ou então, desce daí, menino! Mas foi de uma forma muito grosseira, assim, sabe? E aí lá, como que a gente é orientado a falar para a criança? Perguntando para ela, né? Você está segura? Você está se sentindo seguro com o que você está fazendo? Porque se você não estiver se sentindo seguro, eu posso te ajudar. E se ele for um pouquinho mais, né? Olha, aí já está no local muito alto. Se acontecer qualquer coisa que você não conseguir segurar, eu não consigo te proteger. Então é preciso que você esteja muito seguro aí aonde você está. Então é uma outra forma de abordar que passa uma confiança para essa criança, porque tudo começa na infância, Ana. É, Nós começamos a divorciar de nós na nossa infância. exatamente. Porque a criança quer ser amada, a criança ela quer ser incluída. E ela faz qualquer coisa para ser amada, para ser incluída, para ter a validação dos adultos que estão próximos dela. Então, eu troco aquilo que eu acho que eu deveria fazer pelo que você está me mandando fazer, porque eu quero ser amada. E eu entendo que eu só vou ser amado se eu fizer aquilo conforme o que você está me pedindo. É. Né? E aí a gente vai se tornando, né, uma pessoa distante de nós mesmos, naturalmente. Então, assim, isso é algo que, se a gente não muda na infância, dificilmente a gente vai ter uma sociedade, né, onde as pessoas se sentem seguras, onde as pessoas podem ser elas mesmas, onde as pessoas não estão tentando encontrar validação do outro, se autoafirmar diante do outro. Por isso que eu acredito tanto nessas comunidades, né? Da gente criar essa futura geração de uma forma diferente. Já criá-las do jeito certo e Se evitar é, se tanta é necessidade de terapia depois que a gente está adulto, Exatamente. E, na né? verdade, é porque eu fico muito pensando nessa questão do certo e do errado, né? Porque tudo é muito relativo. Porque o que é certo aqui é talvez errado lá em Piracanga. E o que Uhum. é certo lá talvez seja errado aqui. É, Então, tudo depende muito da forma como a gente olha para a situação, é, né? Se eu for entender aquele senhor que falou com o meu filho que era para ele descer, ele está certo dentro da perspectiva dele de proteger o meu filho, claro. né? É. Mas
Ele não está olhando para uma outra perspectiva, que é a questão dele de empoderar essa criança para que ela consiga se sentir segura de fazer algo que ela acredita que ela consegue, que ela dá conta. Uhum. Então, o certo e errado, e aí também tem uma parte da minha trajetória que eu, além do curso de Reiki, de leitura de aura, do Ayurveda, eu também fiz o curso de constelação familiar. E a constelação familiar, ela fala muito isso, que certo e errado não tem nada a ver com inocência e culpa, né? Porque a gente muitas vezes faz uma coisa que, teoricamente, perante a sociedade é errado, então a gente faz com uma culpa enorme, mas não quer dizer que isso seja de fato errado para mim. Da mesma forma que eu posso fazer uma coisa que seja muito, muito, muito considerada muito certa, não quer dizer que isso é bom para mim, mas eu vou fazer isso com muita inocência. Por quê? Porque é certo perante a sociedade. E a questão familiar tem muito isso, muito, né? Porque vem daqueles padrões antigos, né? Não quer dizer que nossos pais fizeram errado, eles fizeram dentro da capacidade que eles tinham, do conhecimento que tinha naquela época. Que, Exatamente. quer dizer, né? E a gente vem tentando fazer diferente, mudar esses padrões, mas imagina, meu filho agora vai fazer 21 anos. 20 anos atrás eu fiz um monte de coisa que eu não deveria ter feito. Não é que eu fiz errado, eu poderia ter feito diferente, mas dentro da minha limitação na época, eu fiz o melhor que eu pude. E eu acredito que nossos pais também fizeram e os pais deles também fizeram. Então Exatamente. é toda essa quebra de padrão que eu acho que tem que acontecer e que vai acontecer aos poucos, à medida que a gente vai evoluindo, né? Para esse Porque caminho que eu uma acredito. das coisas que, inclusive, me veio muito forte, para eu me aceitar como eu sou, para eu me conectar, inclusive, com essa vila, com essa comunidade, que é o que eu tanto sonho, né? Que eu tenho vontade de implementar, de viver num lugar como esse. Para que eu permita isso, eu preciso aceitar que tem pessoas que precisam de algo completamente diferente, Ah, exato. entende? E talvez para ela seja uma agressão estar nesse local. Exato. Cada um vai ter o despertar num momento diferente. Então, esse que é o meu desejo agora, parece absurdo para muita gente, que daqui a pouco vai começar a ter essa percepção também. Talvez não tenha. Ou talvez não tenha nem nessa vida, né? É. Exatamente. Na verdade, quando a gente começa a se aceitar, quando a gente começa a se conectar com a nossa essência, a gente deixa livre o outro. O outro fica livre para gostar do que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque eu estou me permitindo conexão com ele. E como isso muda os relacionamentos da gente, né, Andréia? Exatamente. A gente Totalmente. muda totalmente os relacionamentos porque você entende que não precisa do outro te completar em nada. Que tudo que você tem e tudo que você precisa está dentro de você. Isso Exatamente. é a principal mudança para curar todos os relacionamentos. E a base da nossa sociedade está no relacionamento, porque é um casal que vai criar uma criança, seja independente de que tipo, de que estilo, de família, Ah, pessoas criando. E as pessoas, a base delas está onde? Na relação, no relacionamento, é, um com o outro. é, A gente sabe, já é também muito falado isso, né? A criança, ela constrói o seu amor próprio mediante o amor que ela vê na relação, né, desse casal que a gerou. Então, ela se sente muito amada através da amorosidade que ela sente ali entre os pais. uhum, Então, se você tem um relacionamento que ele é um relacionamento que é um pouco mais maduro, onde cada um consegue respeitar o limite do outro e consegue enxergar que o amor vai além dessa questão de querer que o outro te complete, aquele seio familiar ele se torna muito mais pacífico, muito mais amoroso, inclusive para a criação dessa criança, para o crescimento dessa criança. é, A base de tudo, hoje eu falo com todos os meus clientes, que o nosso propósito é um só, é aprender a se amar. Porque se a gente se ama, se a gente se respeita, a gente ama e respeita o outro. E as nossas relações são saudáveis, e a partir daí tudo se constrói de uma forma saudável. exatamente.
E a mudança no mundo, ela é assim. Ela tem que acontecer de dentro para fora, cada um trabalhando internamente. E é assim que a gente vai mudar o mundo. Isso é uma coisa que me veio na cabeça aqui agora, né, diante da nossa conversa, porque tanto você, né, com o seu trabalho de coaching, introduzindo tudo isso que para você é tão válido, é tão real, né, eu com os meus atendimentos, que trabalha principalmente, né, resgata muito dessa questão da autoestima, do autoconhecimento, nós estamos, de dentro para fora, criando essa vila, né? Então, Exatamente. às vezes fica parecendo que está longe, mas não tá, nós já estamos fazendo, da forma que é possível agora. Talvez isso vai se intensificar com os nossos processos, com o nosso amadurecimento, com o nosso crescimento, porque à medida que a gente, cada vez que a gente se conecta mais com o nosso propósito, mais a gente vai tornando isso, né? Vai Real. crescendo esse potencial. Então, a gente está fazendo o que é possível agora, nesse momento, criando essa comunidade através dessa melhorar, né, a vida, o estilo de vida das pessoas, né? Podendo aproximá-las delas mesmas. É isso aí, é maravilhoso, é maravilhoso. Enfim, me conta um pouquinho sobre o Reiki. Fala se alguém que está escutando a gente nunca ouviu falar do Reiki, explica Sim. o que é, como que funciona. Então, o Reiki, ele é uma técnica energética de imposição, né, onde a gente coloca as mãos, né, sobre a pessoa, e nós somos um veículo, um canal de energia, dessa energia universal. A gente, dentro, porque o Reiki, ele independe de crença, independe de religião. Então, eu gosto muito de falar assim, né? Se a gente está atendendo, por exemplo, uma pessoa evangélica, a gente fala que essa é a energia do Divino Espírito Santo. Se você está atendendo uma pessoa, você pode adotar essa linguagem conforme aquilo que mais faz sentido para a pessoa. Mas é a energia universal. A gente gosta muito de falar a respeito do prana, né? Que o prana está em todas as coisas, né? Essa energia que está presente em todas as coisas. E quando a gente se torna um veículo, né, um canal dessa energia, dessa energia divina, essa energia ela tem a capacidade de cura, ela tem a sabedoria em si para ela poder chegar até onde a pessoa precisa. Então, se ela está com alguma questão, e aí a gente vai até vai de uma forma mais profunda, numa explicação mais profunda, porque quando a gente chega a ter uma doença que ela já está no nível físico, aquela doença ela começou no seu corpo energético, no seu corpo espiritual. Então, o reiki ele vai chegar até lá. Ele vai chegar até o ponto que é onde tudo se iniciou, onde houve um bloqueio energético, onde a partir dali você começou a construir padrões e não conseguir se conectar com a sua essência, e daí até chegar o momento em que aquilo foi comprometido no nível físico. Então, é uma técnica de cura energética muito profunda, né? A gente fala que energia não conhece tempo e espaço, não tem essa limitação. Então, consegue voltar no passado e ir até o futuro, mediante o que é necessário. E essa energia, ela tem a sua sabedoria em si, ela independe de quem está fazendo a terapia. Então, o terapeuta, ele é só um veículo, ele é só um canal para que essa energia chegue até a pessoa. E assim a gente está tendo cura em várias esferas, né? No nível energético, espiritual, mental, psíquico e físico. É sensacional. Existe um paralelo entre o Reiki e o passe do Espiritismo, Andréia? Então, na verdade, existe uma diferença, né? Porque o passe precisa da energia de quem está aplicando. O reiki não. O Hum, reiki ele não precisa da minha. Eu sou um veículo, mas não é a minha energia que está chegando até a pessoa. Eu não estou ofertando a minha energia até a pessoa. Pelo Espiritismo, o que foi me falado é que, na verdade, era a nossa energia que, né, nós estamos fornecendo aquela energia para outra pessoa. No reiki, não. Tanto é que o reiki ele não pode ser utilizado como uma energia ruim. Né? Então, dependendo de qual é a intenção da pessoa, porque ela, inclusive, vamos supor que alguém aplique um reiki negativo, né? A sabedoria do reiki, ela tem o poder de transmutar isso. uhum. Independente da minha intenção, ela vai ser chegada com a intenção de cura lá.
É uma energia divina que não tem como ela ser usada para o mal, não tem como Hum. ela ser usada para o negativo. Dentro de todo esse meu período de experiência, né, como terapeuta, é incrível os processos de cura que a gente vê. Porque muitas vezes, para a gente conseguir algo, nós temos que ter curas em várias esferas. Então, muitas vezes a gente tem um determinado objetivo, né, na vida, e a gente pergunta, né, o que que me requer isso? Então, muitas vezes eu preciso ser curado em várias esferas para que eu possa, inclusive, me permitir alcançar aquele objetivo. E Exato. a gente vai vendo um desbloquear da vida das pessoas à medida que ela se propõe a passar pelo tratamento, né? Uhum. Porque vai desbloqueando padrões adoecidos, vai trabalhando traumas, permitindo ali um fluxo de vida. Exato. Faz a energia fluir realmente, né? Porque Exatamente. está mexendo com a energia que estava estagnada, né? Você faz algum tratamento paralelo com as aplicações do Reiki nos seus clientes? Esse é um aspecto muito interessante e ele é totalmente pautado na minha experiência. E quando a gente fala da nossa experiência, a gente fala com muito mais propriedade, né, Ana? Uhum. E o que eu percebi, assim, tanto em mim, porque a terapia pela qual eu me submeto é a mesma terapia que eu aplico. Então, o profissional que me atende, nós somos colegas de profissão, porque é o que eu acredito, é o que eu aplico na minha vida e é o que eu aplico, né? É o que eu faço também para os meus clientes. Então, assim, o que que eu fui percebendo comigo? Você faz o reiki, você muda o padrão vibracional daquela pessoa naquele momento. Muitas vezes a gente consegue uma cura, um desbloqueio? Sim. Mas é assim como a alimentação, que se você come bem hoje, amanhã você continuar comendo mal, aquilo vai voltar. Se você volta para casa após uma sessão de reiki e você continua fazendo tudo da mesma forma, tem muita chance dessa energia voltar. De todo aquele de todo aquele fluxo que você começou a ter, começar a se estagnar novamente. Então, com o passar do tempo, assim, eu fui percebendo o quanto era necessário a conversa terapêutica. Porque é ela que vai ajudar a pessoa a perceber o que que ela está fazendo na vida dela para que aquilo ali fique estagnado. Para que ela volte sempre nesse mesmo padrão, para que a vida dela fique sempre girando em ciclos, né, em círculos, e ela não consiga sair disso. É. Então, eu sempre, normalmente, né, claro, se a pessoa quiser ela vir para uma aplicação de reiki, uma aplicação de barra de access, né, que eu também trabalho com as barras, eu vou fazer. Mas quando eu percebo efetividade no trabalho, é quando a pessoa vem, se submete a uma conversa terapêutica, e a partir dessa conversa a gente começa a entender qual é a terapia energética que vai fazer mais sentido e mais efeito para ela naquele momento, de acordo com o que ela está precisando agora. E Uhum. que pode ser o que ela vai, pode ser que ela vai precisar de algo completamente algo diferente amanhã. Uhum. Claro. Eu brinco que é um processo de descascar cebola, porque a gente tira uma camada e aparece outra, e a gente vai cada vez se aproximando da nossa essência. Mas esse se aproximar da essência é uma vida de busca. Não tem Exatamente. um ponto final. Era isso que eu ia te perguntar da próxima vez. Como é que você faz com seus clientes? Você tem por períodos? O tratamento tem uma certa duração, tem uma certa frequência? Como que funciona? Eu trabalho muito com a autorresponsabilidade, porque não adianta eu falar e a pessoa ser meio que refém daquilo que eu falo. Ela não vai criar uma autopercepção do que ela precisa. Então, eu deixo que a pessoa se desenvolva a ponto dela perceber, olha, eu fico bem quando eu faço toda semana. Olha, eu fico bem de 15 em 15 dias. Nossa, para mim tá ótimo. Uma vez no mês eu sinto que eu consigo, né? Minha vida tá indo bem, tá fluindo bem. Tem alguns casos que a pessoa chega com um acúmulo muito grande, uma somatização muito grande, e aí eu faço um aconselhamento, né? Olha, eu acho que você deveria vir toda semana, mas eu gostaria que você sentisse o que faz sentido para você. Uhum. Então, isso vai trazendo a autorresponsabilidade para a Uhum. pessoa. Até porque não é, a gente sabe, né? Não é um tratamento barato. Então, a pessoa também ela precisa de ter essa autorresponsabilidade do quanto para ela fica ali harmônico na vida dela.
né? É. Quanto que eu tenho para investir nesse tratamento? E aí ela vai colocando custo-benefício. Olha, então para mim fica harmônico eu fazer 2 sessões, fica leve para mim fazer 3, e ela vai tendo essa possibilidade e autorresponsabilidade de guiar o seu próprio tratamento. Uhum. Então você deixa livre sempre, você faz sessões avulsas e aí cada um determina. Eu brinco, mas não é brincadeira. Tem muitos clientes que gostam de vir apagar incêndio. Inclusive, essas pessoas, elas percebem que não é a melhor forma, que elas deveriam vir com mais frequência, porque já chegou naquele ponto que já somatizou, que ela já passou do limite, que ela já deixou ser invadida, ou ela já invadiu, e todo aquele processo. Então, ela já percebeu que deixou passar do ponto, mas isso também faz parte da Do autorresponsabilidade. aprendizado. Exato, exato. E me conta sobre as outras coisas que você faz. Você faz também avulsos? Uma coisa está interligada na outra? Ou como que é a questão da leitura da aura, a barra? Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que, como tudo se trata de terapia energética, está tudo interligado. E a constelação, ela vem trazendo uma percepção muito grande de campo também. Como que o nosso cliente, ele tem um campo. E nesse campo está incluso todas as percepções, inclusive familiares, né, de tudo que os antepassados viveram. Então, assim, aquela pessoa ela é regida por muito, muito além do que somente ela. E aí, quando a pessoa chega, eu tenho toda uma percepção do campo dela, inclusive de dores físicas, de questões emocionais, porque eu sinto e percebo no meu corpo, devido a esse processo de sensibilidade. Então, normalmente, quando o meu cliente chega, eu já estou percebendo o que está se passando com ele. É claro que eu tive que ter todo um desenvolvimento de sabedoria, de percepção, para poder chegar num modelo que não me prejudicasse dentro da minha vida. Ainda estou em aprendizado, vou estar nesse aprendizado por toda a vida, mas hoje é muito mais leve do que já foi um dia. Então, quando eu tenho essa percepção desse campo, quando eu vejo, eu já estou lendo aura. Quando eu vejo, eu já estou aplicando técnica da constelação. Então, meio que hoje eu tenho uma bagagem, né, de ferramenta para aplicar muitas coisas e de uma forma muito única, devido à minha trajetória de vida. Uhum. Né? E eu vejo assim, né, quando eu vou na terapia e eu vejo a trajetória de vida da minha terapeuta e como ela faz, diz muito da trajetória de vida dela. Claro, E é. é especial justamente por isso. Porque tem toda essa bagagem de tudo que ela busca, de tudo que ela estuda, e da mesma forma, a forma como eu atendo. É. E isso que é interessante, né? Isso é que faz cada um profissional que está nessa área ser único. Exatamente. Como eu sou única, porque eu tenho a minha experiência de vida e é isso que eu vou passar, você também na sua característica única e a tua terapeuta. Isso que eu acho fantástico. E a oportunidade que a gente tem hoje, né, com a tecnologia, dando às pessoas a chance de conhecer você, de conhecer a tua história, os terapeutas, né, os médicos, os coaches. É isso que é o que vai trazer o cliente para a gente. É essa afinidade, é compartilhar essa visão de futuro ou compartilhar esses valores, de conhecer a Andrea, de conhecer o trabalho dela, a bagagem que ela traz, a história de vida e como que tudo isso construiu a profissional que você é hoje. Sim. E aí mostrar isso. Então, aquelas pessoas que vão ser atraídas para você são aquelas pessoas que vão se beneficiar dessa bagagem que você está trazendo, que é única sua. Conectam com o meu campo, né? E Exatamente. isso é uma percepção fina, porque eu acho que os terapeutas energéticos têm esse conhecimento de como que a gente atrai pelo nosso campo. Então, normalmente, nós atraímos pessoas que vêm falar de algo, ou que a gente já curou, ou que a gente está em processo de cura. E por isso que é tão importante os terapeutas estarem nessa caminhada, nesse processo de cura contínuo. Porque quanto mais a gente se cura, maior é a nossa bagagem de ajudar ao outro. Exatamente. É diretamente proporcional, não tem como fugir disso, Uhum. né? A E gente tem esse, que estar em constante processo de evolução para que a gente possa ajudar o outro também a evoluir. e esse é o sistema de apoio, né?
A gente tem que ter Exato. o nosso para poder caminhar, né? Que é muito bacana. Muito É bom. muito, é muito. Eu digo que é viver com presença, Ai, sem dúvida. né? É viver com presença, é presença e autorresponsabilidade. Como que a gente está o tempo todo, e hoje, assim, eu vejo na minha relação, né, com meu marido, como que quando ele conversa comigo, quando ele me traz algo, e eu analiso o que ele fala, eu tenho uma capacidade de me autoanalisar diante da crítica que ele está trazendo, né? E não usar aquilo como algo para me deixar para baixo, mas como algo para me ajudar a melhorar ainda mais, né? Ele traz algumas percepções e ele fala, olha, é assim, assim, e eu falo, nossa, você tem razão, realmente, é isso aí. E se é isso? E se é isso, o que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para realmente me fornecer o que eu estou precisando agora? Uhum. E se a gente não tem essa percepção, eu acho que aquele velho ditado, né? Orar e vigiar. Eu acho que é essa vida com presença, é essa vida com autorresponsabilidade, porque se a gente não vive assim, meio que nós não somos protagonistas da nossa própria vida, da Ex- nossa caminhada. Exatamente. E é isso que eu acho também que é sensacional desse trabalho, né, que você faz e que eu estou fazendo agora também, é de mostrar para as pessoas isso, que elas têm o poder, que elas têm a capacidade, né? Exatamente. Que é o não achar que, ou por que está acontecendo comigo, não, o que que eu tenho que aprender com o que está acontecendo comigo? É como que eu vou melhorar através desse sofrimento, ou através dessa dor, ou através desse qualquer que seja acontecimento. Tem uma perguntinha do Assis que é assim, né? Qual é a contribuição do que está acontecendo na minha vida? Porque tudo é contribuição. Não tem nada que não seja contribuição. Exatamente, exatamente, A gente só precisa dessa percepção. exatamente. A questão da energia é exatamente isso, né? Quando a gente está com essa energia, com esse canal limpo, né? Que eu costumo falar que o corpo que é um vaso, né? Que a gente quer que ele seja translúcido para que a luz passe por ele. Então, quanto mais limpo, quanto mais puro for a energia que esse corpo está carregando, mais a gente vai conseguir se conectar com o universo e perceber as intuições e conseguir fazer esse autoconhecimento, e mais a gente vai estar sintonizado com esse objetivo maior da evolução. Toda a carga negativa, quer seja com a comida, ou com as emoções, ou com os traumas, enfim, né? A carga negativa bloqueia o corpo de uma forma que a gente se desconecta do todo. A gente não Exatamente. consegue sentir e perceber os sinais. E eles estão aí o tempo todo. O tempo todo. A vida conversa com a gente O o tempo. tempo todo. Vou te dar um exemplo, assim, eu gosto muito de contar histórias, sabe? Eu vejo que as histórias, elas têm o poder de... Rubem Alves já falava isso, né? O cérebro capta aquilo ali de uma forma diferente e a gente tira as barreiras. Então, as histórias rompem com as nossas barreiras. Eu comprei um usado e esse carro chegou e meu marido viu uma luzinha nele acesa e falou, ó, tá com problema. E eu falei, vamos lá, né? Vamos ver o que que pode ser feito, né? E aí já mandei lá para a pessoa, né, de quem eu comprei o carro, olha, tá com isso aqui e tal, não sei o quê. E aí o meu marido falou, olha, tô vendo aqui no carro, não foi feita tal revisão e aí tem que fazer. E aí eu falei, ok. De manhã cedo eu fui e liguei para a concessionária, né? E falei, olha, ele está acusando aqui que não fez a revisão e tudo mais. E aí ela foi e falou, olha, realmente não foi feita não, e o carro está na garantia. Você pode vir aqui e tá tudo por conta da concessionária e tal. E aí eu falei, meu Deus. É aquela velha história, né, do homem que quebrou a perna. E aí ele quebrou a perna e ele não teve que ir para a guerra e ele não morreu porque ele quebrou a perna. E o universo conversa com a gente o tempo todo, né? O Se o tempo carro todo. não tivesse dado um defeito, qual a possibilidade que eu teria de saber dessa garantia? O encantamento maior meu é porque hoje eu levei ele cedo, né, para a concessionária, e aí ele falou assim: olha, seu carro vai ter que ficar aqui. Aí eu falei, tá, tudo bem.
pode deixar ele aí. Ele falou, porque eu não posso nem te falar para poder vir outro dia, porque hoje é o último dia que você poderia ter trazido ele para estar ainda na garantia. Então, né? A gente pode ver as coisas pelo lado negativo ou a gente Olha, pode ver gente, pelo positivo. é muito interessante. É Qual muito, é a muito interessante. contribuição? Exatamente. É sensacional. Esse campo energético é sensacional. Ah, que delícia, Andréia. Conta aí então pra gente quem gostaria de trabalhar com você ou de fazer uma sessão de reiki, como que faz contato, como te acha? Eu tenho ainda que expandir essa questão minha relacionada às redes sociais. Então, hoje, a divulgação do meu trabalho ele é muito, muito feito assim, boca a boca. As pessoas que vêm indicam outras pessoas, e hoje eu tenho uma rede, né, com todas as pessoas que uma indicou para a outra. Mas eu tenho um Instagram que chama Conecta. A ideia desse Instagram é exatamente dessa vila, né, da qual você falou, que é um lugar, né, que possa de conexão intensa com a natureza, então que você possa estar em conexão com você. E para que você esteja em conexão com você, você vai estar em conexão com uma boa alimentação, com a natureza, com um trabalho de autoconhecimento. Então, é nesse âmbito de você poder se cuidar como um todo, né? De você poder se propiciar essa conexão intensa com você mesmo. Lá tem a divulgação, né, dos trabalhos que eu faço, tem o meu telefone para poder entrar em contato comigo, quem precisa, quem sente o campo. Normalmente as pessoas me contactam pelo telefone, né, e marcam a consulta, vem mergulhar nesse processo maravilhoso. Eu digo que é um presente, né? A gente se dá um presente. É, E com no Dia certeza. Internacional Minha das mulher, Mulheres, que parabéns! presente teria, né, do que É, poder se conectar com você mesmo, estar num lugar onde você é o cerne ali, né? Eu sou a coisa mais importante aqui, porque quando a gente está no trabalho terapêutico, nós somos a coisa mais importante. E isso é um presente, né? Se é dá um um presente. presente. É um presente, com toda certeza. Ai, que delícia, Andréia. Quando eu estiver em Belo Horizonte, eu vou te ver. Vou Você marcar, vai ser muito vou bem-vinda. marcar uma sessão para a gente fazer essa mágica todinha aí acontecer. Ai, que delícia. Obrigada por você ter aceitado o convite. Adorei conversar. E espero que muita gente curta e que a gente leve essa mensagem para o maior número de pessoas possível, que a gente consiga construir essas comunidades aí ao redor do planeta e conseguir essa regeneração que a gente está buscando. Inclusive, faço um convite, né? Primeiramente, eu te agradeço, né? Agradeço aí a Flávia por esse intermédio, né? De nos aproximar. Queria fazer um convite que, quando você vier aqui, que eu possa te levar no lugar, que é o lugar que eu já me conectei com ele, que é onde eu gostaria de começar essa vila, sabe? É claro que pergunto diariamente para o universo o que que me requer, né, para colocar isso em prática, mas o local eu já encontrei. Não sei se você conhece Lagoa Santa, você já foi lá em Lagoa Santa? Ah, já fui, mas não em nenhum lugar específico. Eu já senti no coração que vai ser lá. Te É, convido. vou sim com você lá, porque a gente está nessa busca do local. Quem Então, sabe eu não é vou aqui, lá. Ana. O universo vai dizer. Obrigada demais de coração. Adorei nossa conversa. Um beijo grande para você. Beijo enorme, Ana. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show.
Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado. E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva.